Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano, sou diretor de criação na MT Design e professor de design gráfico e edição de fotografia. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês algumas técnicas de recorte que vão fazer com que o teu trabalho fique muito mais rápido e com uma qualidade que não deixa a desejar em momento nenhum. Essas são técnicas de recorte e refinamentos rápidos no Photoshop, que você pode estar utilizando para fazer recorte de materiais mais simples, como por exemplo esse lápis e um outro exemplo que eu vou estar dando para vocês daqui a pouquinho, que não é tão simples quanto o lápis, mas que funciona muito bem também. Vamos lá então, nosso primeiro objetivo aqui é fazer o recorte desse lápis, remover ele desse background, e a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é a seleção dele. Existem muitos meios hoje em dia no Photoshop de fazer essa seleção. Eu posso estar utilizando, por exemplo, a ferramenta Quick Selection e fazer aqui, ó, o clique e arraste dentro dele para fazer a seleção do lápis. Ó. Esse é um jeito super rápido de trabalhar. Ctrl D de dado para desselecionar. Poderia estar fazendo também com a Magic Wand, varinha mágica. Só que nesse caso eu preferiria selecionar o fundo. Ó. E aqui vai uma dica. Eu vou desmarcar a opção contíguas, vou dar um Ctrl D. Desmarcar a opção contíguas. E vou aumentar um pouquinho a tolerância para ele pegar um pouquinho desses cinzas que estão por aqui também, que ele não está selecionando com a tolerância de 30. Quanto maior a tolerância, mais cores ele leva em consideração. Ó, já ficou melhor. Posso até colocar no modo de adição e continuar clicando aqui para ele selecionar. E essa área aqui, ó, que ele não selecionou, aí eu poderia pegar, por exemplo, a ferramenta laço. No modo, no caso, como eu selecionei o fundo, eu tenho que subtrair essa área. Colocaria aqui no modo de subtração e iria, ó, subtraindo essa área que eu não quero que ele selecione. Ó, de uma forma bem simples, de uma forma bem rápida, eu já teria ele ali selecionado. Ctrl D de dado novamente. Posso utilizar também a ferramenta Object Selection. Na verdade, essa opção é uma opção muito inteligente que a Adobe tem colocado aí dentro do Photoshop e ajuda demais. Essa ferramenta ela tem dois modos, ó, o modo laço e o modo rectangle. Se eu tivesse um objeto mais irregular, eu usaria a opção de laço. Mas como o meu lápis está bem na horizontal aqui e ele tem uma forma mais retangular, eu posso usar o rectangle. E aí, ó, eu faço uma seleção mais ou menos aqui, ó, na forma do lápis que eu preciso. Solto. E o Photoshop automaticamente entende que eu estou querendo fazer a seleção daquele objeto e já faz ele para mim. E essa seleção é uma seleção, galera, que mesmo sendo rápida, ela tem sido muito bem aplicada. Uma seleção que ele faz com um detalhe até interessante para uma seleção rápida dessa forma. Eu só precisaria fazer alguns ajustes. Utilizaria, por exemplo, a Polygonal Lasso Tool e no modo de adição eu acrescentaria só esse pedacinho aqui, ó, que ele não conseguiu pegar por ser muito parecido com a cor do fundo. Ó, já resolveria o problema. De forma muito simples, também muito tranquila. E uma outra opção que o Photoshop me daria para eu poder selecionar esse lápis. Ah, galera, isso é uma observação. Eu já fiz um vídeo sobre as formas de seleção, as ferramentas e os métodos de seleção do Photoshop. Eu vou colocar ele aqui em cima no card, dá uma olhadinha lá, que você vai ver como é que as ferramentas de seleção funcionam e como é que a gente pode estar fazendo essas seleções utilizando as ferramentas do Photoshop. Um outro método que eu poderia também estar utilizando era utilizar qualquer uma das ferramentas de seleção rápida. Só de eu selecionar elas, eu teria a opção aqui em cima, ó, chamada Select Subject. Se eu clicar nela, a inteligência artificial do Photoshop automaticamente faria a seleção do objeto que ele consegue enxergar de forma destacada na área. Você percebe que ele fez uma seleção muito parecida com a seleção do Object Selection. E eu viria aqui novamente com a ferramenta laço poligonal, no modo de adição, e faria aqui, ó, os ajustes finos aqui nessa área. Beleza, agora que eu tenho a seleção do meu lápis, ela não é uma seleção perfeita. Eu sei disso por experiência própria, porque eu sei que essas seleções rápidas elas não são perfeitas. Então aqui eu vou dar a dica realmente que é a dica que vai fazer a diferença no teu trabalho, que é o refinamento dessa seleção. Para fazer isso, ó, com a seleção feita, a gente vai clicar aqui na opção Select and Mask. Essa opção ela sempre vai estar disponível
Quando você tiver uma ferramenta de seleção ativa, clico nela. Ó, ele abriu o painel para mim de Select and Mask. E a primeira dica que eu dou para vocês é virem aqui no modo de visualização, no View Mode, e alterar o modo de visualização. Dá uma testada neles para você ver alguns deles, para você entender como é que ele funciona. Ó, por exemplo, aqui na opção Marching Ants, eu teria aquela visualização das formiguinhas ali, ó, das formiguinhas marchantes. A opção On Black está 50%, eu vou colocar em 100%. Eu veria ela no fundo preto, que nesse caso seria muito bom para mim, porque como a minha imagem tinha um fundo branco, qualquer probleminha que aparecesse aqui, eu veria esse problema. E galera, percebe que a seleção que o Photoshop fez é absurdamente detalhada, ó. Até aqueles fundinhos brancos que a gente costumava ver nas ferramentas de seleção anteriores, você já não tem mais nessa opção. Você vê que ele fez uma seleção muito precisa. Uma observação. Geralmente quando a gente está fazendo trabalhos que são trabalhos mais refinados, a gente utiliza a ferramenta Pen Tool para fazer esse tipo de seleção, quando é um objeto mais liso, igual esse lápis aqui, por exemplo. Agora, a dica que eu quero dar para vocês, e por isso estou fazendo esse vídeo, é de uma seleção mais rápida. Uma seleção que consegue aí agilizar o teu fluxo de trabalho. Então, ó, poderia ver no fundo branco também, on white. Só que nesse caso para mim não seria tão interessante porque o fundo da composição já era claro. Então se tivesse algum problema eu não conseguiria enxergar. Black and white seria a máscara. E o on layer seria se eu tivesse alguns outros layers lá por baixo. Mas como eu não tenho, eu só tenho essa camada na minha composição, ele não mostra as outras camadas. Eu particularmente gosto muito de usar overlay, porque no overlay eu posso clicar no quadradinho aqui, ó, de cores e selecionar uma cor que eu quero para visualizar já o fundo. Ó. E geralmente eu gosto de selecionar cores que sejam cores da composição que eu estou pensando em produzir. Nesse caso, como o meu fundo do lápis era branco, eu vou utilizar uma opção mais escura para que caso tenha algum problema eu consiga enxergar esse problema. Vou dar o OK. E aí, o que a gente precisa fazer para melhorar aqui? A gente percebe que algumas áreas do lápis eles ficaram meio dentilhados. Ó. Tem como se fossem uns dentes, os ruídos que a seleção deixou para a gente. Para resolver esse problema é muito simples. A gente vai estar utilizando essas opções rápidas aqui de configuração. O que a opção Smooth vai fazer? Ela vai suavizar. Ó, tá vendo que ele está ficando mais suave? Olha só aqui embaixo onde tinha as ranhuras. Ó. Olha só como ele faz um trabalho de suavização que é, na verdade, excelente, galera. Então o Smooth ele faz isso, ele pega esse ruído e ele suaviza. O Feather, ele suaviza a transição da máscara. Ele deixa a máscara com uma transição mais suave. Ó. Você começa a perceber que o fundo começa a voltar e o lápis começa a ficar um pouco transparente. Para esse caso desse lápis específico, eu não preciso do Feather. Contraste, o que o contraste faz? Eu vou aumentar o Feather só para você ver o que o contraste faz. Ó. Aumentei, você percebe que agora o contorno está bem suave. Se eu aumentar o contraste, ó, ele vai aumentando o contraste dessas áreas, ó, deixando o material muito mais lisinho. Em alguns casos eu costumo usar o Feather e o contraste junto, só que hoje eu vou usar o Smooth e um pouquinho do contraste. Então ó, vou voltar aqui o Feather, vou tirar o contraste, senão ele vai deixar a borda muito dura. Legal. O que o Shift Edge faz? O Shift Edge ele expande a borda de seleção ou ele contrai a borda da seleção. Ó, se eu aumentar, ele vai começar a mostrar a bordinha branca, ó, porque ele está pegando partes do fundo, ele expandiu a seleção. Se eu diminuo o Shift Edge, ele contrai. Ó. Caso tenha ficado alguma bordinha branca na seleção, o Shift Edge me ajudaria a tirar essa bordinha. Ó. Nesse caso, o que eu quero? Eu vou aumentar um pouquinho o Feather para ele tirar esses quadriculados, essa ranhura que ficou. Ó, suavizei. Vou aumentar um pouquinho o contraste, porque ele está com uma seleção bem suave. Mas bem pouco, tá, galera? Porque esse lápis ele tinha uma profundidade de campo. E eu não quero tirar muito dela. Então, ó, 20 aqui ficou legal. Você já percebe que a seleção está bem lisinha. E o Shift Edge eu sempre gosto de diminuir um pouquinho, porque caso tenha ficado alguma bordinha branca ali,
eu tiro com Shift Edge. Tirei, fiz a minha seleção, refinamento super rápido, super simples de fazer. Venho aqui embaixo na opção Output Tool e peço para ele criar para mim um novo layer com uma máscara. New Layer with Layer Mask. Por quê? Porque aí eu crio uma cópia da layer original, eu não mexo na layer original, duplico ela e essa cópia duplicada já vem com a máscara de recorte aplicado. Olha só. New Layer with Layer Mask. Ok. Você percebe que a minha layer do lápis já está aqui em cima e já está recortada. Se eu fizer um background para ela, por exemplo, ó, vou vir aqui nas camadas de ajuste e preenchimento, vou criar um novo gradiente. Vou escolher um gradiente do meu padrão aqui mesmo, um azulzinho. Pode ser esse aqui mesmo. Vou deixar ele radial. Eu quero o tom claro no meio e escuro para fora, então vou pedir para ele reverter esses tons. Vou aumentar um pouquinho a escala para ficar mais clarinho. Sempre deixem o item marcado, eu já dei uma aula de gradiente, já fiz um vídeo sobre gradientes aqui no canal, dá uma olhadinha lá, vou deixar aqui no card o vídeo. E lá eu falo a importância do jitter. Vou dar o OK. Beleza, fiz meu gradiente, vou jogar ele para trás da layer do lápis. E tá aí, ó, o nosso recorte perfeito, galera, com todos os detalhes do lápis, todas as deformações aqui, ó, ele respeitou muito bem tudo isso. E aí, para enriquecer mais e fazer uma composição mais realista, o que eu poderia fazer para brincar aqui com essa composição? Eu poderia dar 2 cliques aqui na área cinza do lápis e poderia usar o efeito Drop Shadow. Clico no nome Drop Shadow, senão você não vai ver as opções de formatação aqui no lado de configuração. E aí eu trabalho aqui, por exemplo, na questão do tamanho. Ó. Se eu clicar aqui na tela, eu tenho a possibilidade, ó, de mover a sombra. E além do tamanho, eu posso mexer na distância, ó, e na opacidade, para deixar a sombra mais forte ou mais fraquinha. Nesse caso eu quero uma sombra bem fraquinha, porque minha composição é clara. Vou aumentar bastante o tamanho. Vou só aumentar um pouquinho a distância para ele afastar um pouquinho mais. Vou colocar ele mais aqui assim. Bem fraquinho. Posso até criar um outro Drop Shadow mais de contato. Só clicar no maisinho aqui que ele já aparece. O meu já tinha ali embaixo. Só que esse eu vou diminuir um pouquinho a distância para ficar mais coladinho lá no original. Diminuir um pouquinho o tamanho também. Diminuir a opacidade para ficar bem suave. Vou voltar no de cima, diminuir um pouquinho mais. Ok. E eu tenho agora, ó, meu lápis na minha composição. Show de bola demais, né, galera? Ó, a gente tinha antes, depois. Muito legal, muito fácil, muito simples e muito rápido. Vou dar mais um exemplo para você, um exemplo agora um pouquinho mais complexo, mas que funciona do mesmo jeito. Ó, vou utilizar essa segunda imagem para isso. Aqui você já percebe, ó, que ela tem essas penas aqui, que provavelmente seria um pouco mais difícil de você fazer a seleção. E, por exemplo, com uma pen tool da vida você não conseguiria fazer isso. Mas eu vou fazê-la de uma forma rápida para você ver como dá para trabalhar no Photoshop de uma forma rápida e mesmo assim com qualidade. O nosso processo vai ser bem semelhante. O que eu vou fazer? Vou utilizar aqui a opção Object Selection para fazer minha seleção. E no modo laço, eu vou fazer um laço aqui ao redor da minha imagem. Ó, dizendo para ele, ó, eu quero que você encontre Photoshop, o objeto que vai ser selecionado dentro dessa seleção aqui. É isso que a gente vai dizer para ele. Ó, ele processou e automaticamente já fez a seleção para mim. Essas áreas aqui que ele não selecionou, ó, posso deixar a minha ferramenta no modo de adição. Vim aqui, ó, e falar, ó, você esqueceu dessa área aqui, seleciona ela para mim. Aqui fora a mesma coisa. E aí você vai fazendo a seleção. Se você perceber que algumas áreas ele não está conseguindo identificar como parte do objeto, você pode voltar para a ferramenta laço, colocar no modo de adição, e aí você vai lá, ó, e você mesmo faz a seleção daquela área. Ó.
Muito simples. Ó, eu mesmo vou lá e falo, ó, adiciona aquela área ali para mim. Porque como a ferramenta laço é uma ferramenta de edição, é uma ferramenta de seleção que você faz manualmente, aí ela com certeza vai fazer a seleção daquelas áreas. Se você prestar atenção, você vai ver que a seleção não foi tão precisa, mas isso não é um problema, porque agora a gente vai fazer o refinamento dela. Então, ó, de novo, qualquer ferramenta de seleção ativa, botão Select and Mask, vou entrar no modo de refinamento. Entrei. Nesse caso, como o fundo da minha imagem era escuro, eu vou escolher um fundo claro. Estou utilizando a opção Overlay aqui dentro do View Mode. Vou clicar no quadradinho, vou escolher um tom claro, porque aí eu consigo enxergar bem os problemas ali, ó. E aí o que eu vou fazer? Nesse caso, galera, eu não vou simplesmente vir aqui e alterar as opções rápidas. Eu vou fazer o refinamento dela, porque vocês viram que ainda tem muito pedaço do fundo aqui, ó, na imagem. E para fazer isso, o Photoshop tem uma ferramenta fantástica, que é esse brushzinho aqui em cima, Refine Edge Brush Tool. O atalho dele é a letra R, vou selecionar ele. Eu gosto sempre de trabalhar com um brush bem pequeno, então estou usando os colchetes aqui do teclado para aumentar e diminuir. Vou diminuir bastante, porque eu não quero que ele confunda as áreas de refinamento. E aí o que eu faço? Vou clicar aqui fora e vou passando essa ferramenta bem nas bordinhas aqui, ó, onde eu preciso fazer o refinamento. Percebam que eu não passei isso nessa área aqui, ó, porque ela é uma área lisa, ela já está com uma seleção lisa. Aqui também vai ser a mesma coisa e aqui no bico a mesma coisa. Eu vou passar só onde eu vejo que precisa fazer esse refinamento. Ó, você percebe que algumas áreas ele vai tirando, outras áreas ele vai adicionando, outras áreas que ele não enxergou na primeira vez, ó. E galera, isso é quase mágica, né? Mas não é mágica, é Photoshop, é você entender como o programa funciona e ir fazendo os ajustes, ó. E ele vai simplesmente otimizando o trabalho para você. Só uma observação. Eu consigo fazer isso nessa imagem porque o contraste entre as penas do objeto, da águia, e o meu background, que é escuro, é muito grande. Então eles têm um bom contraste entre eles. Já que eles têm um bom contraste, o programa ele consegue identificar bem o que é para ficar e o que é para remover. Se você tem, por exemplo, uma imagem aí que não tem um bom contraste, ele provavelmente não vai conseguir fazer o refinamento para você. Ó, essa parte aqui do bico eu não vou passar, vou pular aqui para baixo para onde tem penas. Olha só, até onde nem tinha visto pena ali tem, ó. E ele faz o recorte praticamente perfeito para a gente. Na verdade o recorte não, a seleção, né? A gente está refinando a seleção aqui. Olha só, é quase mágica, galera. E aí eu continuo meu trabalho de refinamento. Agora que eu usei o Refine Edge, eu posso vir aqui e fazer as configurações que a gente precisa. Nesse caso, a única coisa que eu vou fazer aqui dentro do painel é suavizar um pouquinho, por essa questão do bico aqui, ó. Vou suavizar bem pouquinho, para ele, caso tenha ficado ali alguma coisa mais serrilhada, eu dou uma suavizada bem pequena. E vou diminuir o Shift Edge, porque você percebe que ainda tem uma bordinha escura aqui do fundo, ó, aqui no bico, aqui nas penas. Se eu diminuo o Shift Edge, ó, eu vou tirando esse ruído que fica, ó, deixando a minha imagem com uma seleção mais precisa. Removi, para mim já está legal. Ó, Output to New Layer with Layer Mask, o mesmo que a gente usou ainda agora. Ok. Ele já faz para mim o recorte dela e já deixa com a máscara pronta aqui, ó. Se eu segurar o Alt e clicar nela, você vai ver a máscara. Muito boa a seleção. Clico novamente segurando o Alt para exibir de volta. E aí o que eu posso brincar aqui com ela? Posso vir aqui nas minhas pastas de imagens, pegar aqui uma foto de céu, por exemplo, de nuvens, e simplesmente arrastar ela para cá para o Photoshop. Colocar ela para trás da águia. Ctrl T de tatu para abrir a transformação livre. Segurando o Alt para fazer o ajuste simétrico, eu aumento essa imagem para que ela cubra ali a minha composição. Enter para aceitar. Ferramenta Move, posso mover um pouquinho a minha imagem. E aí minha composição estaria feita. E galera,
O detalhe está interessante, para um ajuste rápido que a gente fez, igual a gente acabou de fazer lá com a ferramenta de seleção e a ferramenta de refinamento, é um ajuste muito bom e com uma qualidade muito alta para essa velocidade de ajuste que a gente fez. Então, essas são as dicas que eu quero dar para vocês. São duas dicas fantásticas, tanto de ferramenta de seleção rápida quanto de refinamento. Vocês viram que eu fiz isso em pouquíssimos minutos e, na verdade, como eu ainda estou explicando para vocês, ainda demorou um pouco mais, porque se fosse um fluxo de trabalho que eu precisaria fazer isso, eu faria muito mais rápido ainda. Então, eu espero que vocês tenham curtido essa dica, espero que vocês usem elas no dia a dia de vocês, porque elas são dicas fantásticas. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir o vídeo, não deixa de dar o teu like, não deixa de se inscrever no canal, porque você ajuda demais fazendo isso, fazendo com que outras pessoas também venham a conhecer o canal e ele possa ser mais divulgado e outras pessoas venham a aprender mais do Photoshop e a gente possa crescer juntos. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo e até o próximo.